Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Chegamos finalmente à nossa aula de Direito Civil Contratos. E é um prazer para mim estar aqui com vocês. Vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais, como eu estou divulgando, né, essas informações. A ideia, né, como já foi dito, é dar continuidade aos nossos estudos feitos lá em sala de aula, mas também deixar esses vídeos aqui para quem puder aproveitar isso enquanto eles estiverem atualizados, legal? Então, como eu disse, essa é uma aula de Direito Civil, mais especificamente Teoria Geral dos Contratos, né? Em sala de aula nós tínhamos avançado sobre princípios, né? Nós tínhamos estudado os princípios contratuais. Nós não esgotamos esse tema, mas eu já vou passar para um tema novo. Gravo mais para frente um outro vídeo com o tema princípios por completo, né? Até para servir como revisão, enfim, né? Para aqueles que não estiveram conosco, tá? Então, capítulo novo, já queria deixar combinado com vocês nesse vídeo, para que sirva como um padrão para as nossas próximas aulas. Você já vai deixar aí aberto o seu caderno para você ir fazendo as suas anotações e já vai deixar aberto também o Vadimeco, porque estudar direito dos contratos é ler a lei, né? Então eu preciso que você vá acompanhando pelo Vadimeco aí. Durante todo o vídeo eu vou fazendo também a leitura dos artigos do Código Civil para que você possa ir acompanhando. Então já deixa lá aberto no 431 do Código Civil, né? A gente vai analisar esses artigos então o capítulo, né, vamos abrir um novo capítulo, o nosso capítulo 2 vai ser então formação dos contratos, tá? Esse é o tema que a gente pretende estudar neste vídeo e no próximo, tá? A gente vai tomar aí 2 vídeos para a gente poder estudar esse tema. Então, usando o mesmo nome, né, que o Código Civil utilizou, formação dos contratos. Legal? Então, vamos lá. O que é o objeto desse estudo? O que se pretende aqui estudar quando a gente propõe, né, a análise da formação dos contratos? É o estudo das fases, né, quais são as fases que as partes, desde o primeiro momento que tem contato até a conclusão do negócio jurídico, quais são as fases em que essas partes vão se relacionar e, sobretudo, quais são as responsabilidades e os fatores, né, as características de cada uma dessas partes, legal? Dessas fases, melhor dizendo. Então, basicamente, para que a gente chegue à perfeição de um negócio jurídico, equivalendo à sua conclusão, né, a formação do negócio por completo entre as partes, os negociantes passarão então por 4 fases contratuais, né? Uma delas especificamente o Código Civil não se refere expressamente, mas a doutrina enxerga e a gente precisa fazer alguns comentários sobre ela também, né? Então 4 fases marcam a formação dos contratos, legal? Então quais seriam essas 4 fases para que vocês já anotem aí? A fase de negociação, primeira fase é a fase de negociação. Ela vai receber outros nomes também, mas a gente deixa para apontar isso em cada tópico. A fase de negociação. A segunda fase é a fase da proposta. Então, primeira fase de negociação, segunda fase da proposta. A terceira fase é a fase do contrato preliminar. E a quarta e última fase, a fase do contrato definitivo. Tá? Então, repetindo, negociações ou negociação, proposta, contrato preliminar e contrato definitivo. Essas são as 4 fases que os contratantes, né, as partes, podem passar ou irão passar até a formação por completa dos contratos. Legal?
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar cada uma dessas fases, fazendo observações sobre ela, né? Aqueles que gostam de seguir a sequência que eu vou organizando o caderno. Então, vamos abrir aí um tópico 1, né? E vamos falar um pouquinho, então, dessa fase chamada de negociação preliminar ou fase de pontuação. Então, tópico 1, negociação ou negociações preliminares ou pontuação. Pontuação com U mesmo, tá? Pontuação. Legal? O que é a fase de negociações ou fase de pontuações? É uma fase em que as partes elas vão começar a manifestar a intenção de celebrar o contrato. Veja só, não se tratam de propostas. Ainda não, nós não estamos diante das partes já fazendo propostas com as características e as circunstâncias do negócio jurídico. Mas é uma fase de demonstração de intenções, né? As partes vão começar a ter os primeiros contatos, né? A expor a sua vontade, as condições e características que pretendem celebrar o negócio jurídico, tudo bem? Por isso que é chamado então de fase de negociações. São fases em que as partes passam a ter contato com a coisa a ser negociada, conhecer as suas características, conhecer, se for o caso, quais são as condições de pagamento disponíveis. Vejam só, não há ainda proposta, mas as partes começam a se inteirar do negócio jurídico. Qual é o ponto mais importante aqui, pessoal? É que o Código Civil, ele não trata dessa fase expressamente, né? Ele não fala especificamente da fase de negociações. Por favor, acessem aí o Código Civil, como nós havíamos combinado. O 427, percebam só, né? O 427 do Código Civil, ele começa falando já de proposta. Então, a fase de negociação preliminar, ela não está expressamente prevista pelo Código Civil. Legal? Então, a fase de pontuação ou fase de negociações preliminares, que é uma fase em que as partes começam a demonstrar as suas intenções de celebrar o negócio jurídico, de concluir ou de mais tarde celebrar o contrato, ela não está expressamente prevista pelo Código Civil. E aí a primeira pergunta que vem, então, já que ela não tem previsão expressa no Código Civil, é: Jorge, existe algum efeito jurídico dessa fase de negociações preliminares? Ou seja, já podemos dizer que há a criação de expectativa entre as partes para a celebração do negócio jurídico mais tarde? Vocês que já me acompanham, né, são meus alunos regulares neste momento, e vocês que são meus ex-alunos, em Direito Civil, mais especificamente, vocês sabem como é importante, como eu dou atenção, né, e destaco a proteção que o Código Civil a todo tempo dá a essa criação de expectativa, né? E a primeira resposta que a gente tem que dar aqui, nessa primeira fase, é que nós não podemos falar em criação de expectativas, e por isso não haveria à primeira vista, atenção para esse dado, não haveria à primeira vista nenhuma vinculação e, portanto, nenhuma consequência jurídica dessa troca de intenções na fase de pontuação ou na fase de negociações preliminares, tá? O que nós temos aqui é tão somente as partes conhecendo as circunstâncias. Muitos autores, então, vou anotar esse dado, apesar de que na praxe isso não é tão comum, e no Brasil isso é menos comum ainda, né? De maneira geral, a gente não vai encontrar esse instituto. Alguns autores vão apontar que essa fase poderia ser marcada, por exemplo, pela troca entre as partes de cartas de intenções. Né? O que são cartas de intenções? É um documento em que as partes, portanto, começam a declarar não tem outra palavra, né? A intenção, a vontade de mais tarde realizar uma proposta e aí efetivamente, depois da fase de proposta e aceitação, celebrar o negócio jurídico. Então não haveria uma criação de expectativa, porque nós estamos tão somente numa fase de negociações preliminares, uma fase em que as partes
costumam tão somente conhecer as circunstâncias em que possivelmente o negócio jurídico será celebrado mais tarde. Entretanto, e é importantíssimo essa colocação aqui, vocês também que já me acompanham sabem como eu chamo a atenção para o importante princípio da boa-fé objetiva, que é, como nós já dissemos, uma cláusula geral de direito. E aí nós podemos convocar esse princípio aqui, e o raciocínio é muito tranquilo, muito fácil de se perceber, porque o princípio da boa-fé objetiva, depois de alguns debates, hoje nós entendemos que ele também deve atuar nessa fase pré-contratual, na verdade nessa fase de pré-proposição, né? Ou seja, mesmo na fase de negociações preliminares ou de pontuação, a boa-fé objetiva tem que atuar aqui. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesta troca de intenções, nessas negociações preliminares, as partes devem pautar-se com boa-fé também. Daí, portanto, se a manifestação de vontade nessa parte for realizada com má-fé em qualquer das suas hipóteses ou características, por exemplo, eu poderia imaginar uma parte ocultando, mesmo na fase de negociações preliminares, um dado importante, uma informação importante, para que a outra forme a sua intenção e o seu juízo de valor quanto à celebração desse negócio jurídico. Ou seja, a falta de transparência, de lealdade, de probidade das partes, mesmo na fase pré-contratual, né, nessa fase de negociações ou pontuação, ela configuraria o abuso de direito previsto lá no 187 do Código Civil e, portanto, poderia gerar responsabilidade civil. Por que eu digo que poderia gerar, pessoal? Esse é um dado importante também. Vocês que me acompanham sabem, vocês que já foram meus alunos em responsabilidade civil, ou mesmo você que está chegando aqui agora, se a gente conjugar o 186 do Código Civil, né, que define o ato ilícito, com o 927, aquele que define a responsabilidade civil, nós só podemos falar de responsabilidade civil e dever de indenizar se houver dano, né? A própria palavra nos ajuda. Indene, né? Indenizar vem de sem dano. Então, eu preciso dizer que pode haver responsabilidade civil pela má-fé na fase de negociação, mesmo na fase pré-contratual, se uma das partes eventualmente suportar algum prejuízo, suportar perdas e danos. A gente convoca o princípio da boa-fé objetiva lá do 422, soma ele com o 187, abuso de direito, e o 927, e a gente pode então falar de responsabilidade civil, mesmo na fase de negociações preliminares. Legal? Então, essas são as observações quanto à fase de negociação preliminar. Em resumo, o Código Civil não fala expressamente dessa fase, trata-se então de uma fase só de troca de intenções, né? À primeira vista, não há vinculação ou não há efeitos jurídicos nessa fase, exatamente porque se trata tão somente da fase de troca de intenções entre as partes, não há ainda declaração de vontade, né, voltada à conclusão do negócio jurídico. Entretanto, mesmo nessa fase, as partes têm que agir com lealdade, boa-fé e probidade. E aí, se uma delas, né, age com má fé, causando prejuízo ou perdas e danos à outra, nós podemos convocar a boa-fé objetiva para falar de responsabilidade civil aqui, mesmo nessa fase. Legal? Então é isso. O tópico 1, esgotamos a fase de negociações preliminares ou a fase de pontuação. Legal? Então, segunda fase contratual, né, segunda fase da formação dos contratos. Anotem aí, então, tópico 2, a fase de proposta. Né? A fase de proposta ela pode ser chamada também de fase de policitação, ou fase de oblação, ou fase de oferta formalizada. Né? Então, o Código Civil fala em proposta, mas a doutrina também vai chamar essa fase de policitação, oblação ou proposta formalizada. Legal? Então, o que é a fase de proposta, o que é a fase de oblação ou policitação? É a fase, então, em que as partes vão agora não mais trocar intenções, mas já vão fazer a oferta à outra, né? Vão
uma parte vai apresentar a outra a sua vontade e as condições que ela pretende celebrar aquele negócio jurídico. Então veja que aqui eu já tenho uma força maior, tendo em vista que a manifestação de vontade efetivamente vai acontecer aqui agora, né? Esse é um dado importante que a gente vai explorar bastante daqui para frente. Eu preciso dar nome às partes, porque a gente vai falar muito desses nomes, o próprio Código Civil vai se referir a essas pessoas a partir deste nome, né? Então a gente vai chamar de proponente aquele que faz a proposta, aquele que lança a proposta em relação a outra parte, tá? Então, proponente é aquele que declara a sua vontade, também chamado de policitante ou chamado também de solicitante. Proponente, solicitante ou policitante. Enquanto a outra parte é chamada de policitado, oblato ou solicitado. Exatamente porque esses nomes são diversos, né? Nós vamos fazer aqui uma escolha didática. Eu vou, então, usar o nome proponente para aquele que lança a proposta, para aquele que manifesta inicialmente, né, a intenção de celebrar o negócio jurídico, e vou chamar de oblato aquele que recebe a proposta. Tudo bem? Então, proponente é aquele que emite e oblato aquele que recebe, sabendo, né, que a doutrina e mesmo a jurisprudência vai se utilizar dessas outras nomenclaturas. Legal? Então, o 427 do Código Civil inaugura esse tema. Eu gostaria que todos nós fôssemos lá para o Código, por favor, acessem aí o seu Vadimeco e vejam então o que o Código Civil nos apresenta. Ele diz assim, ó, 427. A proposta de contrato obriga o proponente. Então, como regra, já vamos anotar isso aí, né? O efeito jurídico da proposta é a vinculação do proponente. Esse é o dado mais importante. Nós vamos fazer uma breve comparação lá com o Código de Defesa do Consumidor também. Esse assunto é um pouquinho tratado de maneira sutilmente diversa lá, mas aqui no Código Civil nós conhecemos a regra. Me perdoe. E a regra é que a proposta vincula o proponente. O que isso significa? Nós sabemos que há aí uma continuidade, né, no 427, um salvo, mas que a gente trata daqui a pouco. Então, como regra, nessa fase de proposta, o efeito jurídico da proposta é a vinculação da vontade do proponente. Isso significa dizer o seguinte: se esta proposta for aceita pelo oblato, né, pelo proposto, nós vamos falar sobre aceitação, como ela deve se dar. Há um sem número de regras aqui para que esta aceitação ocorra, mas se esta proposta é aceita, o proponente não pode mais dela se afastar. Ele deve obrigatoriamente, então, cumprir o que foi proposto, sob pena até de cumprimento forçado, né, que você estuda lá em Direito Processual Civil, né, as medidas possíveis, né, para obrigar o proponente a cumprir o que foi proposto. Então, esse é o efeito jurídico mais importante da proposta. É o fato de que a proposta, como o nome faz supor, ela vincula o proponente. Legal? Então é isso. E aí, nós vamos estudar a partir de agora de que maneira essa proposta deve se dar, né? Porque essa é a sequência que o Código Civil vai se utilizar. E de que maneira essa proposta ela se completa, né? De que maneira que nós podemos considerar que a proposta foi recebida pela outra parte. Legal? Então voltemos ao código, por favor. O 427, ele vai dizer, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então veja só, há um efeito jurídico, que é a vinculação, mas há algumas exceções em que não haverá vinculação da proposta, quando, né, o Código Civil vai falar do contrário resultado dos termos, a gente vai falar, né, dessa possibilidade, do tipo de negócio jurídico ou mesmo das circunstâncias do caso. Então, a doutrina vai nos apresentar aqui agora quais são os efeitos,
né? Ou como é que a gente pode, então, analisar esse instituto da proposta? Qual é o momento, então, em que nós podemos dizer que a proposta gera efeito jurídico próprio? Em que momento ela pode ser considerada perfeita e acabada? É daí, portanto, que a doutrina vai classificar a proposta como uma declaração de vontade unilateral, acho que é perfeitamente possível de você compreender isso, né? Uma declaração de vontade unilateral, entretanto receptícia. Declaração de vontade unilateral receptícia. Por que disso? Porque, primeiro, ela emana somente de uma parte, né? Ou de um polo, como eu sempre faço questão de observar, né? Ela emana de uma parte ou de um polo, mas ela só vincula, ela só produz efeitos jurídicos, melhor dizendo, quando ela for aceita pela outra parte. Então eu tenho um início de formação deste efeito, mas que o efeito só estaria completo com a aceitação da outra parte. Esta foi a escolha técnico-jurídica que o Código Civil fez quando ele fala da formação dos negócios jurídicos na fase da proposta. Legal? Então é uma declaração unilateral de vontade que, entretanto, para produzir os seus efeitos, isso só ocorrerá quando houver a aceitação da outra parte. Legal? Bem, e aí nós estamos imaginando uma oferta neste tempo, né, neste momento do nosso estudo, uma oferta feita de uma pessoa direcionada diretamente a outra, né, ou de um polo, né, direcionado ao outro. Nós sabemos também, e esse é o ponto, né, que ganha relevância lá no Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes a proposta ela é feita ao público, né? Ela não é feita a uma pessoa direcionada, ela é feita a um coletivo não identificado de pessoas. E o Código Civil lembrou disso, né? Quando ele se refere então da oferta feita ao público, lá do 429. Então vejam o que vai dizer o 429. Vejam que o efeito jurídico da vinculação, ela vai mudar um pouquinho aqui agora. Veja só, ela diz assim, ó, a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Esse salvo está sempre presente, a gente vai discuti-lo mais tarde. Mas veja assim, ó, a oferta equivale à proposta. Esse é o dado mais importante do 429. A oferta feita ao público equivale à proposta, desde que ela contenha todos os requisitos essenciais do negócio jurídico. E qual é o ponto mais importante que não está muito claro no 429, pessoal, mas que o Código de Defesa do Consumidor deixa isso bastante claro quando ele começa a tratar de publicidade e oferta lá no corpo do seu texto. Quando a gente fala de proposta aqui no Código Civil, do 427, a gente já entendeu que essa proposta só vai vincular, ou melhor, só vai produzir os seus efeitos jurídicos quando ela for aceita pela outra parte. A gente vai falar muito de aceitação ainda. O que acontece é que quando você está diante de uma proposta, uma oferta, melhor dizendo, feita ao público, exatamente por esse número difuso de pessoas, em que essas pessoas são não identificáveis, né? Como, por exemplo, o grupo de consumidores, que tecnicamente são todas as pessoas daquela região, né? Ou mesmo daquele país, né? A oferta feita ao público, ela vai gerar a vinculação, ela já se considera aceita. Esse é o dado mais importante de todos, que está expressamente previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. A oferta feita ao público, ela já se considera aceita no momento em que ela é propagada. Exatamente porque ela já atinge um sem número de pessoas que a qualquer tempo pode procurar o ofertante, né, para o proponente, para celebrar o negócio jurídico. A única possibilidade desta oferta não ser vinculada ou não ser vinculativa é quando, pelo próprio caminho da oferta, pela própria via da oferta, e isso está previsto lá no parágrafo único do 429, é quando, pela mesma via da oferta, o proponente, agora falando com o público, o proponente faz uma ressalva, né? É muito comum vocês verem assim,
essa oferta, né, esse determinado produto está com um preço determinado, mas esse preço só vale até sábado, né? Este produto está com um desconto, mas esse desconto é limitado a 10 unidades, né? Esse desconto está sendo ofertado, mas ele pode ser revogado a qualquer tempo. Vejam só, este momento não é um momento de a gente falar de defesa do consumidor. Eu pretendo ainda gravar um curso completo de direito do consumidor. O grande detalhe dessa possibilidade de ressalva prevista no parágrafo único do 429, seria legal que a gente até lesse, né? Vamos fazer isso. O 429, parágrafo único, diz assim, ó: pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Veja só, ele claramente diz que é possível revogar essa oferta, mas desde que seja empregado o mesmo meio e essa ressalva esteja expressa. Qual é o grande problema, eu vinha dizendo? É que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, essa ressalva ela está escondida, ela é minúscula, né? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ela está em letras tão pequenas que o consumidor, ou o público, né? Não vamos falar de consumidor, o público não tem o contato. Então, novamente, convoquemos o 422 para falar de boa-fé e dizer que essa possibilidade de ressalva ou de revogação da oferta feita ao público, ela tem que ser clara, transparente, disponível a todos, né? Que o público tome contato com ela com a mesma clareza que tomou o contato com a oferta, né? Então, é possível, a oferta feita ao público vincula o proponente, mas, entretanto, né, ela tem que ser ela pode ser ressalvada e essa ressalva tem que estar clara, feita pela mesma via, nas mesmas condições que foi realizada a oferta ao público. Legal? Então é isso. Os primeiros efeitos da proposta são esses, né? Primeiro, a proposta ela vincula, ela é uma declaração de vontade unilateral receptiva, que só vai produzir os seus efeitos jurídicos quando for aceita pelo oblato, né? Por aquela pessoa que recebe a proposta. Ela vincula, portanto, a vontade do proponente. Pode a oferta ser feita ao público de maneira geral. E a oferta feita ao público equivale à proposta. E ela, portanto, considera-se aceita no momento em que ela é propagada. Entretanto, é possível ressalvar a possibilidade de revogação desta oferta, dessa proposta, a oferta, né, quando feita ao público, a qualquer tempo, desde que pela mesma via e lembrando da boa-fé objetiva, de forma clara e expressa. Legal? E aí nós sabemos também, para esgotar esse primeiro contato nosso com a segunda fase dos negócios, da formação dos negócios, que é a proposta, nós sabemos também que muitas vezes a proposta chega ao oblato, aquele que recebe a proposta, e este oblato, por sua vez, ele vai fazer uma nova proposta. Ele vai alterar as condições daquela proposta recebida. Veja só, ele não vai dar a sua aceitação, mas ele vai alterar as condições que ele recebeu e levar isso ao conhecimento do proponente. Isso, a esse nome, né, a esta situação em que o oblato recebe a proposta, não manifesta a sua aceitação, mas altera as circunstâncias e as condições recebidas e a devolve ao inicialmente proponente, a gente chama de contraproposta. Certamente você já ouviu esse nome aí no seu dia a dia. E essa possibilidade de contraproposta, ela está prevista no 431 do Código Civil. Vamos lá, para a gente ler o 431 e ver como ele se dá, como ele trata da contraproposta. Ele diz assim, ó: a aceitação fora do prazo, ou, né, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Isso vai ser importantíssimo, pessoal, porque a gente vai tratar no próximo vídeo, que a gente vai falar então da aceitação ainda dentro dessa fase, tá? Veja só, o Código Civil diz então que se o oblato receber a proposta e a aceitar, ou fora do prazo, ou
ao invés de aceitar, fazer adições, modificações, alterações, nós vamos ter aqui uma mudança nos polos. O oblato passará, então, deve ser considerado a partir de agora, então, o atual proponente. E o proponente inicial passa a ser o oblato. Repito, isso vai ser importantíssimo para quando a gente for falar da aceitação, do momento em que esse negócio jurídico deve considerar-se inicialmente formado, né? Porque isso vai gerar, então, responsabilidades contratuais, né, quando, de alguma forma, houver resistência de uma dessas partes. Então, havendo modificações na proposta recebida, isso equivale a uma nova proposta, que, pela praxe, nós chamamos de contraproposta, e haverá uma alteração nos polos. Aquele que era proponente passa a ser oblato, e aquele que era oblato passa a ser proponente, tudo bem? Então, primeiro, o Código Civil prevê a possibilidade da contraproposta, mas ele diz que, havendo modificações, nós temos, na verdade, uma nova proposta, com alterações, então, nesses pontos. Legal? Então, essa foi a primeira abordagem. Eu vou gravar o nosso próximo vídeo, vai continuar falando de formação de contratos, vamos continuar falando da fase de proposta, a segunda fase da formação dos contratos. Legal? Meus queridos Janjos e Janjas, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês.